né? Às vezes nós prometemos, nos comprometemos exata da extensão daquele compromisso, daquela resolução que a gente toma, né? Mas o livro Paulo Estevão, só para a gente, eu acredito que você já tenha falado nas outras edições, é uma dessas pérolas da literatura espírita mundial. O livro Paulo Estevão é uma daquelas obras de leitura obrigatória, opinião minha. Ao lado da codificação, a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, esse médium abnegado, esse verdadeiro sacerdote, né, representante da espiritualidade maior que esteve entre nós e que devotou toda a sua vida pela causa, né, pela causa do Cristo. Então, Chico Xavier realmente tomou para si esse compromisso e foi fiel. Então, esse livro é uma dessas pérolas que nos fortalecem, né? Um antigo presidente da Federação Espírita, ele costumava ler Paulo Estevão todo início de ano para ganhar fôlego, para ter fortalecimento íntimo, porque é um livro que realmente dilata as nossas compreensões, ele dilata o nosso entendimento da vida, ele nos fortalece para os embates. E todos nós que estamos nesse planeta estamos, com certeza, em maior ou menor grau, com os nossos embates pessoais. E Abigail é um desses espíritos, e aí isso aí é da tradição de Pedro Leopoldo, né? A gente ouve muito falar a respeito dos 8 meses de dedicação de Chico na construção dessa obra, e Abigail é um desses personagens que nos traz a fidelidade de maneira bastante pura, mas também a fé. A fidelidade ela está muito ligada à fé. E como você disse, Patrícia, nessa visita de Paulo, né, e provavelmente eles não se visitavam tanto, porque, óbvio, as distâncias eram grandes, havia um sacrifício para as pessoas se encontrarem, eles não moravam na mesma cidade. E Paulo chegar para Abigail era uma alegria, era alguém que estava restabelecendo para ela um propósito, provavelmente, para a vida dela, já que ela havia perdido o pai, já que o irmão havia sido jogado para ser escravo, né, nas galeras, etc. Então, Abigail via em Paulo realmente essa possibilidade de redenção do seu coração, das suas expectativas. Ela nutria ainda a expectativa de reencontrar o irmão. E Paulo era alguém a quem realmente ela devotou a sua fidelidade de tal forma que trouxe essa frase tão tão profunda, né? E eu acho que nos dias de hoje, principalmente, onde existe uma vulgarização das relações, onde existe assim uma furtividade, né, nos encontros, nos propósitos, né? Abigail dizer a Paulo que seria fiel por toda, né, e amaria os próprios sofrimentos que acaso o mundo pudesse acarretar para ela, né? Então, amar os sofrimentos é algo de um espírito de uma maturidade muito grande. Era alguém que já tinha uma caminhada grande, espiritualmente falando, e que, ainda que não soubesse, vamos dizer assim, objetivamente, tinha, assim, uma noção da sua responsabilidade com Saulo, que depois seria Paulo, né? E da sua responsabilidade também na obra do Cristo, porque Abigail era um desses personagens, aí voltando à tradição de Pedro Leopoldo, né? Que Estevão e Abigail são 2 dos maiores, dos espíritos mais evoluídos que já estiveram aqui no planeta, né? Isso é trazido pelo próprio Chico e dito a amigos próximos. Então, Abigail era um espírito de uma estirpe, né, muito elevada, mas que veio nos trazer com essa mensagem um fortalecimento também, um direcionamento, de dizer a nós que ainda que haja dificuldade, ainda que hajam os desafios, que eles são muitos e que eles são necessários, que muitos nós escolhemos, precisamos ser fiéis a esses compromissos, precisamos ter fidelidade acima de tudo a Deus, porque se sabemos que Ele é infinitamente bom e justo, tudo que nos ocorre tem um propósito maior. Ainda que nos agastemos, ainda que fiquemos amedrontados, angustiados, não é? Mas, objetivamente, pensando e pensando de maneira racional, né, que é muito importante para os espíritas, o bom senso e a racionalidade, porque a racionalidade trabalha os sentimentos e nos afasta das paixões, né, para que
sentimentos não se desvirtuem e se tornem paixões. Então, ela nos traz essa fortaleza íntima, né, enquanto espírito evoluído, de que, apesar das dificuldades, não nos afastemos dos nossos compromissos. Sejamos fiéis, sejamos coerentes, sejamos, acima de tudo, corajosos na fé para enfrentarmos as dificuldades. E somente assim progrediremos, somente assim caminharemos, né? Às vezes as pessoas dizem assim, é muito difícil aliar ou alinhar a prática, né, com a nossa fala, mas a gente precisa falar, a gente precisa trazer, a gente precisa ter coragem de dizer o que é verdade, o que a gente acredita, ainda que para nós muitas vezes seja difícil alcançar, mas nós já sabemos o norte, nós já escolhemos o que queremos para a nossa vida, né? E quando nós vemos um exemplo desse de Abigail, nós só nos nutrimos de mais coragem para realmente sermos fiéis e coerentes com aquilo que nós acreditamos, sem pieguismos, sem puerilidades, né? Nós já passamos dessa fase, somos espíritos que já caminhamos muito e que poderíamos dar muito mais, dizem os espíritos superiores a todo instante, né? A obra de Joana de Ângeles é esse manancial maravilhoso também, né? Uma obra que eu particularmente bebo há 28 anos, né? Sou espírita há 28 anos nessa encarnação, e desde com a doutrina espírita, numa tarde lá no GPEC, onde eles estudavam a Gênese, vejam só, a Gênese, que é também esse livro maravilhoso, né? E que nos traz uma oportunidade grandiosa de entendimento profundo acerca dos princípios doutrinários. Então, Joana nos diz que ser fiel, demonstrar maturidade. As pessoas que já conseguem trabalhar, né, na fidelidade, na honra aos compromissos, sendo realmente coerente com aquilo que acredita, no sentido do bem é óbvio, né? Nós estamos aqui o tempo todo trabalhando com a ferramenta do bem, né? Aquilo que se aproxima da lei de Deus, né? Aquilo que se afasta da lei de Deus seria em tese o mal, mas nós já agindo dessa forma estamos demonstrando maturidade espiritual, poderemos angariar novos postos que com certeza nos alçarão a situações mais felizes. Quando nós falamos em situações mais felizes, nós estamos falando da consciência tranquila, não é? Da serenidade, da paz íntima que nós vamos adquirindo quando vamos evoluindo emocionalmente. Então, a maturidade espiritual, né, sendo fiel, sendo coerente, sendo leal, né, vai nos proporcionar essa possibilidade de nos encontrarmos com o melhor de nós, de nos conectarmos mais com Deus. E a pessoa fiel, né, a característica é alguém que zela, que respeita, que admira. E nessa frase de Abigail, não é? Nessa demonstração de amor por Paulo, ela demonstra exatamente o zelo que ela gostaria de ter por ele. Inclusive, na leitura que Patrícia fez, naquele enfoque, ela diz, né? Tomarei sua cabeça, lhe darei o melhor do meu afeto, né? Quando for à noite, quando for de manhã, nos momentos quando formos casados, darei o melhor de mim. Isso é zelo, né? Isso é cuidado, isso é demonstração de afeto. E afetuosidade é algo que está totalmente ligado a essa fidelidade. Ser fiel ao melhor para o outro, a ser fiel ao que eu acredito que é melhor para o outro, né? Se colocar realmente de maneira empática, de ver no outro alguém que é tão merecedor de respeito e de consideração como nós gostaríamos de receber também. Então, a fidelidade é essa possibilidade de nós reunirmos, né, nesse vocábulo diversas qualidades que demonstram muito da maturidade espiritual do ser, das nossas eleições, daquilo que nós já queremos para a nossa vida. No livro Libertação, de André Luiz, trazendo também um pouco da psicografia de Chico, eu gosto muito de lembrar desse livro, né? Tem lá Gregório, que foi um espírito que, durante muitos séculos e séculos e séculos, laborou no erro, no mal, na subjugação, né? No controle das vidas das pessoas para o mal, porque ele entendia que daquela forma seria o melhor. Mas chegou um momento que o mal cansou. Ele cansou de escolher o mal, ele cansou de ter
na vida dele situações que traziam constrangimento emocional, porque ele escolheu o mal. Então, a pessoa infiel é a pessoa que trabalha muito no mal, porque o infiel, em todos os sentidos falando, não só nos relacionamentos homem e mulher, né, ou pessoas do mesmo gênero, mas nos relacionamentos em geral, aí, o infiel, ele é um indivíduo que vive atordoado. Ele vive sempre naquela situação de ou por ser descoberto pelo mal que ele está causando ou que ele causou, né? As relações a dois, isso acontece muito. A pessoa que é um fiel quanto mais, né? Ou porque quer demonstrar que é conquistador, uma coisa nesse sentido, é alguém que vive, é alguém que não tem paz. Por quê? Porque ele trouxe o mal para a vida dele. E chega um momento que o mal cansa. E ou você escolhe realmente o caminho da retidão, ou você não vai ter paz, você não vai ter serenidade, sua vida vai ser uma desarmonia gritante. Então, a fidelidade é um desses postos que nos fazem estar frente a frente com os princípios maiores da lei de Deus, com os princípios maiores daquela lei trazida pelo Cristo que regem o universo inteiro, porque aquilo que o Cristo nos trouxe é aquilo que normatiza todo o universo, ou o multiverso, né, como agora se quer falar, mas ser fiel é, acima de tudo, buscar a paz. Buscar a tranquilidade, a serenidade no agir, no pensar, no falar, essa necessidade que se tem de todo aquele que busca a harmonia, o equilíbrio, de ser coerente com seus princípios, coerente com o que acredita, com o que elegeu para a sua vida. E a doutrina espírita é essa possibilidade de nós deixarmos para trás, né, o homem velho, né, como tem lá no Evangelho, o homem velho, mas não é matar o homem velho, acabar com o homem velho, não. É cuidar do homem velho e ir trabalhando o homem velho, né? Fazer como a Abigail está fazendo ali com Paulo. Vou pegar a sua cabeça, vou te dar o melhor de mim, porque no fundo a Abigail sabia que aquela alma ainda precisava, né, de um pouco de refinamento, um espírito de um adiantamento muito grande, tanto que Jesus deu essa missão para Paulo, não foi por acaso, né? Jesus, inclusive, disse para ele: você é o vaso escolhido, né? Um vaso escolhido, um vaso que já tinha todas as potencialidades. Tanto foi assim que, se hoje nós estamos aqui falando do Evangelho, é graças a Paulo, o maior divulgador no Ocidente, proposta de Jesus. Mas era um espírito que Abigail percebia que ainda precisava, né, de alguns cuidados, de uma companheira que reconhecesse nele as qualidades, que são muitas, óbvio, né? Honestidade também coerência e fidelidade, mas aquele código antigo ainda, né? A fidelidade de Paulo era a lei mosaica totalmente, porque ele não tinha ainda naquela encarnação conhecido o Cristo, né? E isso vai ser mais adiante, né, Paulo, né, Paty? Vocês vão falar mais adiante a respeito disso, mas essa transformação de Paulo que viria, Abigail, no seu íntimo, sabia, né, como espírito também experimentado que é, ela sabia dessa necessidade de, naquele momento, dar a ele todo o conforto e todo o aparato que ele necessitava para que ele pudesse realmente desabrochar no seu melhor. Então, a fidelidade dela era exatamente pelo melhor dele, para o melhor para ele, o seu amado, o seu eleito, o eleito do seu coração, né? Infelizmente, as coisas se sucedem um pouco complicadas, né? E mais adiante, em outros episódios, Patrícia trará, mas fica a importância dessa frase como uma constância nos compromissos assumidos, né? Ela assumiu um compromisso, ela queria ser constante, ela queria ser equilibrada, ela queria um equilíbrio entre a proposta e as ações. Aquilo que ela assumiu como proposta para a vida e a forma de atuar, a forma de lidar com o outro e com si própria, para que tivesse paz, para que tivesse equilíbrio. E no mundo, falei antes, é que as pessoas querem somente o momento. As pessoas querem o melhor para si, as pessoas não estão muito preocupadas com o bem-estar geral, né? As pessoas estão muito preocupadas consigo mesmas,
com a satisfação dos seus desejos, das suas vontades, das suas futilidades, muitas vezes. E a gente está passando agora por um momento, já se falou muito disso, eu já vou me repetir, mas a reflexão é essa, né? Não se passa por um momento desse que se alastrou pelo planeta inteiro, que afetou a vida de bilhões de seres humanos, encarnados e desencarnados, diga-se de passagem. Porque o que acontece aqui se reflete no plano espiritual e vice-versa. Existe um conúbio, existe uma constante interação entre os dois mundos, né? E os médiuns são os intermediários desses dois mundos, e todos nós, como espíritos encarnados, vivemos essas duas realidades de qualquer forma, né? O ser encarnado e desencarnado, e estamos nesse exato momento sofrendo as injunções da pandemia, do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual, porque a espiritualidade está sendo atingida, e estão sendo atingidos aqueles espíritos que ainda vibram muito na nossa faixa, dos interesses imediatistas, da infidelidade, do desrespeito, da desonestidade, da corrupção, né? Os espíritos que laboram nesse nível estão sofrendo muito pela incerteza e pelas incertezas. Veja que isso veio e a gente pensa, bom, veio um flagelo para nós que somos espíritas e que ouvimos muito essa palavra, né, por conta da parte terceira do livro dos Espíritos, onde nós encontramos as leis morais, os flagelos destruidores ou transformadores, né, para atualizar, sem querer atualizar, porque não é importante atualizar Kardec, é importante compreender Kardec, mas essas transformações pelas quais todos nós estamos passando estão nos impondo uma tomada de resolução para a nossa vida. Nós estamos sendo convocados, porque chega um momento em que Jesus, né, Jesus veio e convidou, e vem nos convidando há séculos. Os espíritos superiores dizem que agora é o momento da convocação. Aquela convocação geral, Assembleia Geral que a gente ouve, né, falar. A Assembleia Geral, as casas espíritas têm Assembleia Geral, a gente tem todo ano lá no GPEC. E os sindicatos fazem Assembleia Geral, prestação de contas, né? Prestação de contas e projetos futuros. Esse é o momento. Esse é o momento de prestarmos contas, esse é o momento de fazermos um balanço, esse é o momento, essa é a oportunidade de nós realmente mergulharmos para dentro de nós, né? Essa autorreflexão tão importante, né? E aí, voltando de novo para a parte terceira dos Espíritos, que é um tratado sensacional, né? E trazendo Santo Agostinho na proposta dele do autoconhecimento e da importância de nós reconhecermos o que precisa ser trabalhado e aquilo que nós já conseguimos caminhar. O que nós já conseguimos caminhar precisa ser aperfeiçoado, precisa ser mantido, né? Aquilo que nós precisamos trabalhar, vamos buscar, vamos fazer essa incursão necessária ao país das sombras, né? E esse lado sombra ainda nos acompanha e provavelmente vai nos acompanhar por um bom tempo, mas nós já estamos sendo convocados porque já podemos dar esse passo adiante. Na responsabilidade, com os compromissos, na fidelidade aos princípios trazidos pelo Cristo. Nós não somos espíritos neófitos, nós não estamos aqui pela primeira vez, não somos bobinhos, não somos tão infantis quanto pensamos, não. Nós já somos espíritos que temos condições de avançar muito mais. Não fazemos por preguiça, por comodidade, né? Porque o lugar comum, muitas vezes, ele nos dá uma certa ilusão de prazer, mas é um prazer fugidio, é um prazer fugaz, e tudo aquilo que é fugaz, que não é duradouro, não traz a verdadeira felicidade. A gente tem que refletir muito nisso, né? Então, esse é o momento de nós buscarmos nas relações, né, o trato com tudo aquilo que nós laboramos na vida privada, na vida pública, na casa religiosa, nas relações com os amigos, com a família, que é um núcleo importantíssimo, né? É o palco, vamos dizer assim, dos debates, das atuações, no melhor sentido. Toda vez que nós somos fiéis, aquilo que muitas vezes nós pedimos e imploramos para a espiritualidade maior, quando aqui retornamos, que nos propiciasse, né? Que
trouxesse para o nosso caminho, é só aquela pessoa, é só aquela possibilidade. Vamos ser fiéis a eles, vamos honrar o compromisso assumido com eles. Isso também é importante. E é importante pensar que nesse momento estamos sendo monitorados, no bom sentido. A espiritualidade está mais de perto, nos olhando, nos observando, para ver se realmente fomos fiel, né? Se seremos fiéis com pouco, para que no muito possamos gozar da presença e da convivência com a espiritualidade maior, com o próprio Deus, né? Jesus, sendo espírito puro, dizia que ele e o Pai eram um só. E ele dizia isso exatamente porque ele já estava num nível evolutivo onde ele decodificava a mente divina. Para nós, isso ainda é algo um pouco, assim, até para usar uma palavra bem mais moderna, né, da juventude, é Matrix, né? A gente pensar em decodificar e compreender Deus de maneira profunda, como Jesus fazia sendo espírito puro. Mas é para isso que caminhamos. E nós temos que pensar nisso. Estamos, nesse exato momento, refinando os nossos sentimentos, afinando as nossas conexões com o mais alto, essa convivência, essa unicidade com Deus. E para isso precisamos ser realmente fiéis, honrar os nossos compromissos, né? Ser zelosos, cuidadosos conosco, com o próximo, com as nossas relações, as relações profissionais, as relações familiares, as relações de amizade, principalmente. Porque aqueles amigos mais próximos, aquelas pessoas que não estão no nosso núcleo familiar, mas que fazem parte da nossa convivência, né? Seja na casa religiosa, seja nas agremiações outras, né, no convívio geral, pela diversão, pelo que seja, não estão por acaso. E nós precisamos também honrar com essas pessoas os nossos compromissos assumidos. Muitas vezes, um amigo nos é muito mais caro do que um familiar consanguíneo. Um amigo, muitas vezes, tem conosco uma relação espiritual, um laço espiritual, né? Trazendo aí o Evangelho novamente, o Livro dos Espíritos, um laço espiritual muito mais profundo, muito mais afetuoso, né? E esses laços afetivos misteriosos, como diz Emmanuel, né? Muito mais do que um familiar consanguíneo. Então, com esses também nós temos que ter essa responsabilidade da fidelidade, a responsabilidade de honrar os compromissos com eles e de sermos para eles um esteio quando eles necessitarem, para que nós também possamos receber esse esteio. E nessa demonstração de Abigail nós vemos isso. É um amor tão profundo que vai além, né, das sensações mundanas. Abigail demonstra ali uma profunda amizade, uma profunda afetuosidade. Abigail demonstra, dizendo que vai amá-lo, que vai amar até os sofrimentos, né? Que será fiel para sempre. E a fidelidade dela é tão, vamos dizer assim, tão superiormente demonstrada que vai além dos laços carnais. A gente observa em diversas obras de Chico, né, psicografadas, a gente fala Chico com uma intimidade, porque é um espírito tão carinhoso para nós, um espírito tão, né, e eu tenho esse carinho com Chico, como tenho com Joana também. Joana de Ângeles me emociona. Que nós precisamos realmente ser fiéis a essas demonstrações de amizade sincera e verdadeira, né, de honrar os nossos compromissos. E quando nós falamos em fidelidade, nós não estamos falando numa coisa cega, obnubilada. Nós estamos falando de uma construção, né, equilibrada, que somente a depuração, que somente a vivência, as experiências irão proporcionar, né? Nós vemos, por exemplo, né, e aí trazendo Saulo ainda, antes de Paulo, ele é fiel, ele é extremamente fiel ao que ele acreditava, aos princípios dele. Mas a fidelidade dele era uma fé cega, né? Ainda que ele fosse fiel àqueles princípios mosaicos e que nós, como disse o Cristo, ele não veio destruir a lei mosaica é muito importante, é um norte, né? E aqueles mandamentos são temporais e são universais,
Mas Jesus uniu tudo em 2 mandamentos importantíssimos, que é amar ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Mas Paulo, né, como Saulo, ainda estava naquele nível de fidelidade cega, custasse o que custasse, ainda que tivesse que torturar, que matar, que banir, que perseguir, como ele fez e como ele vai fazer na sequência, né, como nós sabemos que ele fez, porque está lá no Novo Testamento, em Atos. Mas a fidelidade de Abigail já era uma fidelidade de um espírito amadurecido, um espírito que elegeu para si um equilíbrio nas relações, um respeito tão profundo que em nenhum momento ela ia de encontro. E nós vamos ver, e aí como eu falava dos personagens de Chico, né? Nós vamos ver isso em Lívia, há 2000 anos, né? Estoica, apesar de ter sido acusada de adúltera, de tramar algo contra o marido. Imagine, naquela época, um senador romano, né, que era Públio Lentulus, e aí Emmanuel, né, uma das suas vivências aqui na Terra. Mas Lívia manteve-se por décadas, salvo engano, mais de 20 anos, estoica ali, ouvindo todos os impropérios. Ele não levou a público para que o casamento não se transformasse, que as coisas, né, não viessem a público e que ele não fosse, de certa forma, mal visto, né? Na cabeça dele ele tinha sido adulterado, mas Lívia teve-se como se mantém todas as almas que estão concordes com aquilo que acredita, com aquilo que já elegeu para si próprias, né? No sentido da paz, da consciência, da harmonia com os seus propósitos, com os seus valores, né? E nós temos Lívia, nós temos Alcione, nós temos aí Abigail, esse exemplo maravilhoso de fidelidade, de amor tão profundo, né, que nós vamos ver na sequência, que em nenhum momento ela saiu desse prumo do início. Imagina uma menina jovem ali ainda, né, e que com o passar do tempo vai se manter, apesar dos acontecimentos que virão, nesse mesmo equilíbrio, nessa mesma coerência, ou seja, nessa mesma fidelidade à obra do Cristo, porque todas essas personagens, na verdade, fazem parte de um cortejo muito grande de espíritos superiores, né, que já têm a presença do Cristo, que já sabem que o psiquismo divino está ligado ao psiquismo do Cristo. E todos nós agora sendo convocados, né, nessa pandemia, que possamos também ser fiéis a Jesus, fiéis à proposta que nós acreditamos, né? E ser fiel é ser ético. Isso independe de religiosidade. Isso independe de fazer dominação religiosa. As grandes empresas hoje em dia, as grandes corporações estão trabalhando com a ética nesse sentido, né? A proposta de Jesus, ela é tão revolucionária e ela é tão perfeita que quando ele nos propõe fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, ele está dando um código definitivo para a paz no planeta. Jesus, nesse momento, apresenta para nós a única proposta libertadora. Libertadora das consciências, do apego, da necessidade de trair, né? Da necessidade de viver uma vida fútil e ilusória. Nas relações, hoje em dia, né, as empresas caminham, né, principalmente na área de gestão de pessoas, se fala em comunicação não violenta, feedback positivo, escuta ativa, né? A escuta ativa hoje é o novo abraço. A gente tem ouvido falar muito disso, porque esse comportamento de alguém que, mesmo à distância, está se colocando, né, como um amigo, como alguém que acolhe, mas, acima de tudo, sendo fiel a essa amizade, demonstrando que a distância não destrói os laços verdadeiros, e nós espíritas sabemos o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso ressoa, né? A distância nunca foi e nunca será motivo para a destruição dos laços verdadeiros. E a amizade verdadeira, ela está totalmente atrelada à necessidade do indivíduo ser fiel, ser zeloso,
honrar com o compromisso assumido a partir do momento que estabeleceu uma relação com alguém. Então, o mundo inteiro hoje em dia pensa dessa forma. E se nós observarmos, de umas décadas para cá, a preocupação com essa harmonia nas relações vai totalmente, né, recebe albergue total na proposta de Jesus. Isso não é por acaso. É porque o psiquismo do Cristo está aqui conosco. Como diz Joana, ele é o rei solar, ele é o construtor do planeta. Jesus é o Espírito que veio trazer para nós o modelo do homem integral, né? O modelo de alguém que todos nós podemos ser, para atualizar a linguagem do homem e da mulher integrais. Né? Mas, acima de tudo, Jesus veio nos demonstrar que ele é muito mais do que aquilo. Aquilo que o Cristo nos trouxe foi uma pequena pincelada do que esse Espírito superior realmente é. Né? Em determinadas passagens do Novo Testamento, né, do Evangelho, nós vemos ele dizer que somos deuses, que somos a luz do mundo, que somos o sal da terra, que podemos, que queremos, né? Que se tivéssemos fé como um grão de mostarda, faríamos muitas coisas. E aquelas montanhas são, na verdade, metáforas, né? Mas o Cristo o tempo inteiro nos diz desse poder, dessa potencialidade que todos nós temos e que todos nós somos potencialmente espíritos puros, né, em potencial, para que nós nos encorajemos a realmente seguirmos pelo caminho que nós já escolhemos, que nós já pedimos e que nós não podemos agora, né, tá para trás, que nós não podemos agora de maneira alguma renunciar, sob pena de nós termos que facear com séculos e séculos e séculos de novo, de duras provas, de dificuldades, de desafios, né? Como disse o Cristo a Emmanuel, lá voltando para 2000 anos, né? Você quer agora me aceitar? Você quer, nesse momento, ser fiel àquilo que você já acredita que não está tendo coragem, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo? Você já tem, eu estou te dando agora aqui a oportunidade, né? Quando ele foi pedir a cura da filha, na verdade ele não pediu, ele levou a filha e teve aquele encontro maravilhoso com Jesus, mas eu não vou dar spoiler não, porque minhas filhas dizem que eu dou muito spoiler. Mas é aquilo que aconteceu com o Públio Lentulus, que está acontecendo agora com a gente, mas assim, óbvio, no outro sentido e com uma convocação geral, né? Nós não somos Emmanuel, cada um é um, né? Mas naquele momento ele estava num posto de orgulho, né? E de pensamento de supremacia da raça, de supremacia do pensamento e da cultura, e nós, de certa forma, ainda temos um pouco disso, né? Nós nos pavoneamos muito, né? Do nosso conhecimento, daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente pode, daquilo que a gente faz, do cargo, da classe social, disso e daquilo, e quando, na verdade, nós, espíritas, sabemos que tudo isso é passageiro e que tudo isso são provas. São provas. Todos nós estamos sendo testados. Estamos sendo muito testados. Todos nós. Neste exato momento. Uma prova ou várias provas e que numa situação como essa agora que nós estamos vivendo, coletiva, é que nós temos a exata dimensão do que o Cristo realmente veio nos trazer, nos propor. Né? Ainda que queiramos, ainda que tenhamos todo o dinheiro do mundo, eu não posso agora ir para a Europa. Ainda que eu seja detentora de diversas qualidades, que eu tenha as roupas mais caras aqui no meu guarda-roupa, as melhores joias, eu não posso ir para as festas. Eu não posso usar as roupas que eu entulhei ali no guarda-roupa, né? Eu não posso fazer, muitas vezes, a coisa... Nós aqui, baianos, gostamos muito de fazer, dar um mergulho no Porto da Barra. Né? Aquele mar maravilhoso, né? A Baía de Todos os Santos, aquela praia deliciosa, sem onda, a gente não pode mergulhar ali. É a rua, vamos dizer assim, é a natureza, é público, e nós não podemos ir.
Veja só, né? Então, das coisas mais simples, que é dar um mergulho no mar, até uma coisa mais pomposa, vamos dizer assim, a gente com a família para a Europa. Nós não podemos fazer. Isso não é por acaso. E se nós tivermos um pouco de discernimento, de boa vontade, nós vamos ver que tem um propósito maior com tudo isso. Ainda que não queiramos nos dar o trabalho de sair, né, da nossa zona de conforto, com certeza lá no íntimo tem um sininho balançando e dizendo, tem alguma coisa aí que não está, né? Porque isso veio para todos. Em maior grau, em menor grau, muitos estão burlando, muitos estão obedecendo, muitos estão sendo infiéis, né? Muitos não estão sendo zelosos consigo e com o próximo, cada um vai responder de acordo com a sua responsabilidade, não é isso? Mas veio para todos, para os chefes das nações, para as nações mais ricas e tal, para todos, como uma proposta maior de união, como uma proposta de cooperação e de solidariedade. Graças a Deus, muito tem se feito nesses campos também. Graças a Deus, muito tem se feito, né? E nós que estamos aqui no Brasil, não estamos por acaso, nós sabemos. E estamos aqui, dizem os espíritos superiores, porque fomos infiéis. Fomos infiéis à proposta do Cristo em muitas oportunidades. E agora, nesse exato momento, nós estamos tendo a oportunidade de sermos fiéis. Nós estamos tendo a oportunidade de demonstrarmos o nosso zelo, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso com essa proposta libertadora do Cristo. Depende de nós. Depende da nossa vontade. Depende de querermos realmente fazer um esforço a mais. O sacrifício necessário do nosso orgulho, da nossa vaidade e do nosso egoísmo. Essas chagas que nos acompanham tanto. Porque todos nós que estamos aqui agora, com certeza já ocupamos altos cargos, altos postos, já passamos por situações de comando, de mando, já subjugamos, já excluímos, já perseguimos. E agora é o momento de nós, de certa forma, né, sofrermos as injunções necessárias. Mas se nós pensarmos, se nós refletirmos, nós que temos o conhecimento dessa doutrina libertadora, que coloca uma verdadeira lente de aumento, né, na investigação das coisas, mas acima de tudo, no Evangelho de Jesus, nós temos uma tela do Hubble, da NASA, né? Colocada no Evangelho, a doutrina espírita tem essa chave maravilhosa. Então, se nós observarmos que agora, né, se a gente observar, né, se nós observarmos, nós agora estamos sendo muito mais testados, provados, do que necessariamente em situações de expiação. Se observarmos, nós estamos numa grande sala, uma grande escola, fazendo uma prova geral, né? Um grande exame, um exame coletivo, né? A Terra é um planeta de provas e expiações. A doutrina espírita nos permite, nos proporciona essa lente de aumento no Evangelho de Jesus para que possamos nos aprofundar naquilo que o Cristo trouxe e que não pôde dizer tudo naquele momento, porque com certeza seria menos compreendido ainda, e ele tinha uma missão, né? A missão mais alta e mais importante, mais relevante que já existiu nesse planeta. Ele não poderia sair do script que ele mesmo traçou, então ele disse o que poderia ser dito, né? Ele fez o que poderia ser feito, mas agora, né, 20 séculos depois, nós já temos condições de nos aprofundarmos e de compreendermos que aquilo que o Cristo trouxe era para hoje, era para uma reverberação futura, e reverberou-se de tal forma que, neste momento, ele pede a nossa fidelidade aos princípios. Fidelidade à obra, fidelidade a Deus, fidelidade à verdade, à honradez, à honestidade, fidelidade a todos os valores que nós consideramos caros, importantes. Esse é o momento de demonstrarmos, né? Naquela hora ali, se nós dilatarmos um pouco o entendimento, né, a respeito da obra e a respeito da representação de Abigail ali diante de Paulo, nós sabemos que Abigail é esse espírito superior, né,
um espírito de uma magnitude muito grande, dito pelo próprio Chico, como falei antes. Ela traz ali uma questão daquele momento, da sua vivência com Paulo, com Saulo ainda, né? De um amor, vamos dizer assim, entre duas pessoas, de uma proposta de casamento, ou seja, estavam noivos, estavam naquele ambiente maravilhoso, né, de pessegueiros, de roseiras, né, e Chico dizia que quando ele psicografava, ele sentia o cheiro das roseiras de Abigail. Vejam que maravilha, que espírito é Chico Xavier, né? Mas Abigail trouxe, naquele momento ali, o exemplo, ela exemplificou para nós o que é ser fiel, mesmo sabendo das injunções que viriam, porque no seu inconsciente ela sabia, né? Mesmo sabendo das dificuldades e dos desafios, ela foi fiel, porque ela sabia que Saulo, naquele momento ainda, era importante, vamos dizer assim, naquele grande jogo, né, no sentido falando, né, naquele tabuleiro. A importância de Paulo era muito grande e ela não queria também se desviar, ela teve ao compromisso assumido com Cristo, porque ela assumiu um compromisso, porque Estevão assumiu, todos assumiram compromissos, né? Como Pedro, como Tiago e João, que ficaram ali na casa de Caminho, né? Como Lucas mais tarde, todos os outros, todos aceitaram aquele compromisso, e Abigail não poderia fazer diferente. Espírito doce, dócil, né? Um espírito de uma fortaleza moral muito grande, porque em tenra idade passou por tantas coisas terríveis, né? No final da adolescência, passou por tantas coisas terríveis, vendo o pai ser morto, daquela forma cruel e terrível, né? Vendo o irmão ser açoitado e depois mandado para as galeras, banido, né? Mas ainda assim ela se mantinha fiel à obra de Jesus. Ela se manteve fiel às promessas do Cristo, aquilo que ela acreditava, apesar de ela ainda, naquela fase, não conhecer nem Jesus ainda, né? Ela ainda não era adepta do carpinteiro, né? Ela não era adepta ainda. Mas, óbvio, enquanto espírito, sim, experimentado e amadurecido, ela estava anos-luz, tudo aquilo ali. E tanto é assim que o próprio Chico ratifica isso, né? Abigail, Estevão, e eles citam outro espírito que eu não me lembro agora, foram espíritos dos mais evoluídos que já estiveram aqui conosco. Dos espíritos que já atingiram uma gradação tão elevada que a influência da matéria já não tem tanta importância, né? Os espíritos respondem muito isso para Kardec. A influência da matéria, ela vai se diluindo, se dissolvendo, a ponto de o espírito se tornar imperturbável a qualquer impressão sentido. Mas nós já podemos ir nos depurando a ponto de precisarmos cada vez menos dessa influência material. E quando eu falo da influência material, é no trabalho daquilo que ainda nos atrasa, nos arrasta, nos faz arrastar correntes do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? Do ter, né? Do ter os bens materiais, mas também de ter o título, de ter a posição, de ter alcançado um determinado grau numa casa espírita, né? De sermos colocados como alguém que é imprescindível. Então, os espíritos imperturbáveis, como Abigail, não tem mais necessidade de nada disso, porque eles estão em contato e em conúbio com a divindade de tal forma que eles têm clara a desnecessidade dos rótulos, né, dos títulos, e que somos espíritos imortais, somos centelhas divinas, somos seres divinais, de tal forma que tudo isso aqui um dia vai ficar e nós planaremos, né, como seres espirituais que somos, filhos de Deus criados para a felicidade. Eu trouxe uma mensagem de Joana para finalizar, né,
E eu queria só ler esse trecho, né? Nessa mensagem de Joana, ela fala da importância da fidelidade, e nós não podemos esquecer que, enquanto Joana de Cusa, né, no livro Boa Nova, nós temos essa ratificação, nós temos no Evangelho o nome de Joana, né, uma citação sobre as mulheres que seguiam Cristo. Joana de Cusa, né, a esposa do intendente Cusa, era uma delas. Mas Joana, em Boa Nova, nos é trazida por Humberto de Campos como aquela mulher que procurou Jesus para que ele a aconselhasse no sentido de que ela deixasse o marido, né? Ela não estava apaixonada por outra pessoa, nada disso, mas o marido era muito difícil, muito complicado, né? Era um intendente romano, era alguém dado a bebedeiras, era alguém muito ligado às coisas do mundo material, né? A esses valores que nós, infelizmente, hoje ainda damos tanto valor. E ela foi procurar Jesus, como muitas mulheres faziam, e na maioria das vezes às escondidas, porque uma mulher não podia ser vista como homem. Então, Joana, que era também e que é, né, hoje mais ainda nós temos essa certeza, espírito experimentado, colaboradora da obra do Cristo como poucos, né? Então, ela esteve com Jesus e pediu esse conselho, o que fazer diante daquele homem tão terrível, aquele marido que não a respeitava como mulher, né? Que a colocava numa situação de subalternidade, quase que como escrava, etc., que era uma tônica para a época, mas ela, por ser um espírito, vamos dizer assim, sensível, sentia muito. E Jesus disse: você vai me seguir da melhor forma estando com aquele homem. Volte para o seu lar. Ou seja, seja fiel ao compromisso que você assumiu. Seja fiel, porque a sua evolução depende dessa experiência. O seu progresso depende desta vivência. Você escolheu, lhe foi permitido. Então, volte. E é lá que você vai aprender realmente aquilo que mais importa. Óbvio, em situações de violência, de drogas, etc., a pessoa não vai se submeter, né? Óbvio. Mas no caso dela, era algo que com certeza era factível, e tanto era que Jesus aconselhou. Então, Joana vem nos traz aqui a importância da fidelidade, nesse trecho que eu vou ler para vocês, como uma forma de nos animar, né? Como uma forma de nos trazer a realidade do que realmente importa, de levantar o nosso ânimo, levantar o nosso astral, como se falava nos anos 80, né? De fazer com que a gente saiba que nada ficará em vão, que todo esforço no bem, seja em que nível for, será recompensado, né? Então ela diz: contempla a rude tragédia do cotidiano, contribuindo com a tua paz, assentada na confiança irrestrita em Jesus. Faz-se necessário que perseveres fiel ao amor até o fim dos teus dias na terra, no formoso esforço da autoiluminação. Por mais longa se te apresente essa noite assinalada pelos pesadelos da cultura enlouquecida pelo ateísmo, pelas veleidades de conduta em desalinho, passarão as horas tenebrosas e raiará a madrugada de bênçãos pela qual anelas. A intensidade da treva é correspondente aos distúrbios da sociedade, que, cansada de sofrer, cederá ao apelo do Mestre, voltando-se para o bem e a verdade. Não haverá alternativa, senão a construção da paz interior e o esforço pela conquista da própria consciência. Não temas, nem te deixes afligir demasiadamente. Somente serás alcançado pelo que necessitas no teu processo de evolução. Por mais se agigantem as aberrações, preserva-te nas atitudes éticas, nos compromissos dignos, desincumbindo-te dos deveres que te dizem respeito. E mesmo que a morte te ameace a existência, mantém-te tranquilo, porque viverás fiel além, muito além do corpo. Então essa é a mensagem de Joana, a nos dizer que nada está perdido e que a fidelidade representa as asas da libertação.